Olá, mais um pé na porta. Você sabe o que é vocês entrevistarem a Bebê Baumgarten, divulgadora, assessora de imprensa. Mas para ela é um pouco difícil, porque ela sempre, o que acontece? A Bebê leva os outros para entrevistarem. Ela cuida das pessoas para serem entrevistadas. E hoje eu não sei se eu vou cuidar dela tão bem quanto ela cuida dos entrevistados dela. Não vou, né? Não vou, né? Então é o seguinte, porque hoje eu convidei essa assessora de imprensa para falar sobre ela mesmo, né? Um pé na porta. Então, assim, vamos começar. A Bebê Baumgarten, primeiro eu quero dizer que é minha amiga. Muito. Há anos. A gente é guriazinha amiga. A Bebê é uma guria de Porto Alegre, que bate tambor. Ah, meu Deus, já se apavorar, né? Batuqueira. Batuqueira. Pode ser, mas não é sobre isso. Não é qualquer tambor. A Bebê é brincante, ritmista. Eu fiquei em dúvida, ritmista, percussionista é a mesma coisa? Ritmista é mais usado em escola de samba, o que eu também sou, né? Que eu toco na Imperadores do Samba. É impressionante, né? E percussionista... Então eu posso dizer que tu é ritmista e percussionista. Vocês verem, né? Assessora de imprensa, ritmista e percussionista. A guria tem vários lados, né? É um combo. E ela é brincante, ritmista e percussionista do Bloco da Laje, do Maracatu, Truvão e da Imperadores de Samba, Escola de Samba. É mole? É mole? É mole? Ela já fez parte também da Batucas. Foi atriz do grupo de teatro Oi Nós Aqui Travês, nos anos 70. Ai, meu Deus. Ai, Senhor. Ai, Jesus. Ai, Jesus. E agora o que vem? A assessora de imprensa que nasceu, Clarissa, vive hoje a segunda curva da vida no bairro Medianeira, em Porto Alegre, onde ali viveu suas histórias com a mãe e as suas duas irmãs, a Maíra e a Malu. É mãe do Gil, advogado, e avó do Tom e do Zezé. Ela é vó, gente. E aí, eu queria entender um pouquinho como é que foi essa infância, assim. Porque para essa vida ser tão brincante, porque tu também andou fazendo curso de palhaço, você, acrobata, você perguntava, o que tá fazendo? Ah, tô fazendo curso não sei o quê. Agora circo. Trapézio. Trapézio. E eu sempre achava assim, e eu só pensava assim, né? Ela tem, para fazer isso tem que ter força, tem que ter mobilidade, né? E eu queria entender como é que foi essa infância com essas duas irmãs, com essa mãe. O teu pai morreu cedo, Bebê? Não, o meu pai morreu depois da minha mãe. Na verdade, a mãe, eu sempre digo que ela era, assim, para nós, né, uma lamparina, né? Ela sempre foi uma pessoa muito iluminada e vem dela esse ser brincante. Ela era assim, né? Era uma pessoa muito bondosa, que eu também me considero uma pessoa boa, né? E muito alegre, muito divertida, levava tudo no bom humor. Então vem dela esse lado, né? E a casa, a minha casa era a casa das 7 mulheres, né? Porque quando a gente mudou para lá nos anos 60, moravam conosco a minha tia Ulda, que era irmã da mãe, a filha dela, a Greta, e a avó. Então éramos nós 4 as 7 mulheres. Era a casa das 7 mulheres. E então era uma casa extremamente feminina, né? Com todas as nuances que pode ter. A gente era uma família relativamente pobre, né? Então tinha todo um perrengue, né? De conseguir as coisas e tal. E uma coisa bem humorada, né? Sempre a mãe e a tia Ulda eram muito engraçadas, as duas. Eu nunca me esqueço delas descendo as escadas
com uns lençol, assim, se protegendo, com medo de morcego quando entrava, eventualmente um morcego na casa, porque é uma casa velha, né, gente? E elas descendo de lençol e nós apavoradas, porque, tipo, achando que aquelas pessoas eram uns fantasmas, né? Então, e elas faziam desses acontecimentos coisas muito divertidas mesmo, né? E a tua mãe trabalhava nessa época? A mãe nessa época ainda não, a mãe foi estudar, a mãe não estudou, porque na época da infância delas, elas eram ainda bem mais pobres, né? E a minha avó tinha muitos filhos, muitos e muitos homens, então eles priorizavam na época que os homens estudassem. Então a minha mãe e as minhas tias não estudaram, aí a mãe quando chegou ali pelos 40 e poucos anos resolveu estudar, e ela fez supletivo de 1º grau, de 2º grau, fez vestibular, passou, estudou. Supletivo é o EJA hoje, viu, gente? É o EJA, não tem mais, né? Não, supletivo. por isso que é porque assim, né, eu tô esclarecendo a audiência. Por favor, eu nem me dei conta. E a mãe se formou em engenharia e foi trabalhar com energia eólica. Então, até nisso ela era uma pessoa à frente do tempo dela. Completamente. Né? A mãe ia pro Ocidente comigo, Alice. Nós ia dançar no Ocidente, entende? E ela com 50, eu com 18. Então, ela é parceira dos meus amigos, até hoje, as pessoas me param na rua, ai, gostava muito da Beth, ela ia pro bar do Beto, ela ia pro Lola, ela era amiga da gangue de punk que tinha lá no Ocidente, a Cicuta, amicíssima da mãe, até hoje, a Cicuta dizia, é a Beth. Punk total. Punk total, andava a mãe lá no meio dos punk, sabe? E aí é isso. E ela veio do interior pra cá? Ela veio de Rio Grande. De Rio Grande. Então não podia sair muito diferente a pessoa aqui, né? Sim, sim. E a mãe era uma pessoa que tinha, assim, uma cultura geral muito impressionante por uma pessoa que não tinha estudado, né? E da onde vinha essa informação? De curiosidade dela. Ela se informava, Leitura? Ela tinha amigos comunistas, aquela coisa, pessoa, né, progressista e de esquerda, então. E ela estudava, ela lia muita coisa, lia livros, assim, até morrer. Ela tinha sempre 3, 4 livros ao mesmo tempo na cabeceira da cama. E ouvia música erudita e comprava pra gente, né, coleções. Os clássicos. De pintura, gênios da pintura, aquela coisa que tinha na época, sim, né? Sim. Gênios da pintura. Que depois a gente encadernava e virava enciclopédia. Exato. Então a gente tinha isso, né? Inclusive eu tenho várias referências nas coisas que eu escrevo desses momentos, assim, Tu falou casa, agora, né? a Bebê, ela escreve também, né? É um negócio legal, porque até ela tem um... um portal. É um portal, né? Um site. O site que, com as 2 irmãs dela, elas escrevem que o nome é Sobre Nós? Nós e Outras. Nós e Outras. Viu? É Nós e Outras o nome, tá? Nós e Outras. Nós e Outras. É um site de escrita feminina, né? Então ali a gente reúne poetas, contistas, mulheres que escrevem, né? Isso. E que queiram Isso começou na publicar. pandemia? Começou na pandemia. Na pandemia. Mas eu falei sobre isso porque tu disse que essa, vamos dizer, vida cultural, através dos gênios da pintura, desses clássicos, provavelmente ouvia muito rádio, né? Música, cantarolava, né? Então, e isso trouxe uma vontade porque vocês 3 escrevem, né? Sim, eu acho que vem daí, né? As minhas irmãs, elas são, como a mãe, ratos de biblioteca. Elas leem compulsivamente o tempo todo. A Malu era meio gêniozinho, assim, sempre foi uma criança que lia muito, desde muito mocinha. Que é a que mora no Canadá. Que é a que mora no Canadá, escreve divinamente bem. E a Maíra foi pro lado mais acadêmico, mas sempre manteve também essa veia, né, de escrever e tudo, e hoje em dia também é cantora, também foi pro lado das artes. Então eu acho que isso vem um pouco da essência da mãe, né, da coisa da arte em casa, né, de gostar, de trazer o samba canção, Orlando Silva, toda aquela, sabe, aquela pegada que a gente ouvia, a mãe cantava, lavando a roupa no tanque, sabe, aquela coisa... Era tudo verdade. Era tudo verdade, né? E aí eu queria pedir, a Bebê tá em várias antologias aqui que ela trouxe, e a escrita da Bebê, ela tem muito a ver, ela mesmo disse, com essas histórias dessa casa, né? Tem. Desse lugar.
Porque, afinal, era o lugar onde vocês pertenciam, né? Eu não sei se a casa pertence mais ou vocês mais à casa. Quem que manda nessa zona aí? Isso é uma coisa bem interessante, a coisa da casa, porque quando tu mora muito tempo num lugar, só quem mora muito tempo num lugar consegue entender essa relação, porque ela deixa de ser assim uma coisa de casulo, de segurança, ela vai criando uma intimidade. Eu e a casa, a gente é muito íntimo, a gente tem uma coisa que é assim, é uma coisa mágica, né? Eu entendo a casa me entende, ela me acolhe, às vezes ela não é boa comigo, sabe? É como uma pessoa, né? E eu acho que isso faz com que eu escreva coisas com a casa sendo uma Tu personagem. pode ler alguma coisa para Claro, nós? posso ler, sim. Eu trouxe algumas coisas, claro, eu vou ter que ler uns pedacinhos, Sim, né? sim, mas vamos. É que eu acho que isso exemplifica muito, né? Isso eu acho importante. Porque essa aqui fala de coisas da casa. Aquele ali, até que eu tinha separado, fala de outras coisas. Aqui, ó. Eu vou ler um pedaço que é uma coisa que eu escrevi na pandemia e que tem muito a ver com o isolamento da casa, mas que para mim fala muito sobre etarismo, né? Porque o isolamento da casa, ele é uma metáfora do isolamento que a gente vive na vida. Da invisibilidade. A partir de uma certa idade, a gente sabe muito bem disso e nós vamos falar bastante disso sobre isso. hoje aqui, né? Então aqui, ó, a dança. Algo se move, percebo com a visão periférica. Não faço movimentos bruscos. Viro lentamente a cabeça que mira a janela fechada à direita. Sei que há vida lá fora, por isso olho para aquele lado. Apuro os sentidos e renovo a esperança de um dia voltar a tocar as coisas de fora com as mãos. Meu olhar percorre o espelho de moldura branca, o quadro dos imbres, a porta alta feita para um pé direito de casa velha. No outro lado, observo os vestidos em movimento. Eles estão fora do armário e dançam. Na frente está o vermelho, de crepe e babado, e logo atrás o novo, esvoaçante, saído do brechó direto para o isolamento da casa. É bonita a dança silenciosa no varal que atravessa o quarto. Não os julgo, sei a importância dos rituais. Eu mesma tenho dançado enquanto corro nas ruas entre árvores e ventos. Mantenho os olhos semicerrados e vou, corpo adentro, no ritmo. Danço guarânias, tangos, boleros, baladas sangrentas e sambas. Exalto os autores em meus passos e rezo para que sobrevivam e sigam nos dando tanto. Um pouco de mar, a estrela da noite, mães. Eu vou pular um pedacinho para não ficar muito comprido. Os humanos mergulham em seus interiores, estranhas águas que não lavam, horas que insistem no dia que fica. Estão sisudos, irritadiços, andam de um lado ao outro com pescoços curvados à frente e olho nas telinhas. Ainda mais eu estico meu pescoço para o alto, mantenho o olhar reto. O mundo é outro agora e ganha sinistros contornos a cada dia. Olhos atentos não bastam. A casa abriga e dói, moto contínuo. O barulho dos ônibus que levam os bandos é ensurdecedor. Observo da janela as expressões deles, os narizes despontando nas caras, cheirando tudo, farejadores. Permaneço. Dentro é vento no varal, fotografia e moldura. O ranger dos degraus nos corredores silenciosos inicia uma pequena sinfonia e a dança dos vestidos atravessa o tempo. Tudo a ver. É uma coisa que fala bastante, né, dessa etapa, né, que a gente fala. Eu queria até que tu falasse um pouco isso. Dessa etapa da vida, né, que é uma coisa assim que a gente percebe desde muito cedo, né. Cada vez mais cedo. Ali com 40 e poucos anos, é uma coisa inacreditável isso, com 40 e poucos anos as mulheres começam a ser tratadas de uma outra forma, que é assim, é tipo do dia pra noite, né, tu dorme uma mulher toda sensual, toda, né, lânguida e toda sinuosa e acorda uma pessoa de pantufa, né? Não ao meu olhar, né? Não ao meu olhar, mas pode obviamente chegar, que não. pode chegar. Mas assim, sabe, as pessoas começam a te ver uma mulher de chambre de pantufa, eu acho, porque eu não sei por que que acontece isso, uma coisa tão
agressiva até, né? Eu falo disso com lugar de fala porque eu era casada com um homem bem mais moço nessa época da vida e já sofria esse tipo de discriminação, né? Porque as pessoas já me olhavam assim, ah, esquece, né? O que ela tá fazendo aí? Que ela tá Esse fazendo corpo aí? não me pertence mais. Então é uma coisa assim que a gente começa a espernear desde muito cedo, né? Só que no início a gente tem um pouco de receio de falar sobre menopausa, sobre, né? Porque qualquer coisa tu tá dando esse atestado de que tu, né? De que tu já entrou de ali. declínio. Abriu aquela porta e o já atestado era, né? de declínio. De declínio. Então no início tu não fala bem e fica sofrendo essa espécie de coisa quieta, né? Ali silenciosa e é aí que entra esse tipo de coisa. São coisas que doem, né? E tu fica ali. E aí quando... Dói e sangra. Dói e sangra. E aí quando tu percebe, tu começa a te empoderar disso, porque a menopausa, ela tem esse poder também, né? De te transformar numa pessoa melhor, né? Não sei se é a experiência de todo mundo. Para mim, me transformou numa pessoa melhor. Então eu tenho... Não sei se é a menopausa ou a maturidade. Né? Assim. Eu falo em menopausa como maturidade. Como período. Como período, exatamente. Como um período de passagem. Falamos a mesma coisa. E eu me sinto assim uma pessoa com uma clareza maior, uma capacidade maior de lidar com essas coisas. De enfrentamento, tipo, né? Foda-se. Né? Sim, de enfrentamento, de resiliência. Não tô nem aí. Além da resiliência, tem essa coisa meio foda-se mesmo. Sim. Tem até um livro sobre isso. Liberdade, felicidade e foda-se, é da Miriam Goldenberg. Tem uma coisa que eu costumo dizer, né, para as gurias e para as pessoas mais moças, é que quando a gente está em vários coletivos, como eu tô, de música, de gente jovem, né, que essencialmente são de pessoas jovens, a maioria das pessoas não te querem ali, naquele lugar. Entende? Porque elas vão achar que, ai meu Deus, lá vem essa tia que vai ter que aprender a tocar do nada, não... Sabe? As pessoas elas não conseguem realizar que tu é uma pessoa que já tem uma bagagem, né, que tu vai aprender como qualquer outra pessoa e que tu vai te sobressair eventualmente. E jamais eu saio de um lugar desse, sabe? Que eu tô. Porque eu penso cá comigo, quantos anos mais eu tenho de energia e de disposição para dançar na frente de um maracatu, por exemplo, né? Não sei, as pessoas têm 40 anos para fazer isso, eu tenho 8, talvez 10, né? Então, eu acho que é uma resistência também, né? Lidar com essas coisas dessa forma, é o lugar de fala da gente. Mas hoje, nesses grupos que tu tá, por exemplo, tu te considera minoria em termos de idade? Total. Exceto as batucas, né? Exceto as batucas, As batucas, inclusive, foi o grupo mais generoso que eu tive em todos os tempos, porque tem muito da coisa das mulheres, do feminismo e da idade, né? Certo. Muitas delas, a grande maioria, são mais velhas, né? Tem mais de 50 anos, Tem mais né? de 50. Nesses outros coletivos, não. Eu chego a ser a única. Tu tá com quanto hoje, bebê? 63. Então, eu chego a ser a única, assim. E aí tem isso, sabe? Às vezes as pessoas... Não todos, claro, a gente não vai generalizar, né? Mas a gente sempre vê, assim, um olhar atravessado, uma coisa meio sem paciência, sabe? Ou mesmo uma invisibilidade. Aí tá, né? Vamos deixar ela. Deixa ela ali no cantinho dela, né? E eu classifico como uma resistência eu estar ali, eu mostrar toda a energia que eu tenho para fazer, toda a beleza, toda a interação que eu posso ter com o público, a simpatia, a qualidade do meu trabalho musical ali, entende? E eu fico ali, ó, eu digo, não, ninguém me tira. Daqui eu não saio. Não, ninguém me tira, se me Eu tirar... acho super interessante, porque ver a Bebê tocando é alguma coisa muito rara, assim, porque eu posso estar do lado dela, ela não vai enxergar. Porque é uma disciplina. A gente entra, né? Entra numa disciplina do toque, porque como é no coletivo, né, existe lá o regente, né, que a gente pode chamar de mestre, da onde for, mas é assim, ó, não dá pra errar, né? Tem que prestar atenção Tem em que prestar tudo que atenção. tá à tua volta, né? E não pode ficar lá abanando aqui, oi, tudo bem. É diferente. Se tu tá na brincadeira, se é brincante é outra coisa, mas quando tu tá lá
No ritmo, na percussão é outra coisa, né? Obviamente tem a gente precisa tem interagir, regras, né, com o público, exato, mas não se distrair, não né? se distrair, existem regras. Agora, e como é que tu enfrenta daí isso, assim? Tu tá ali, viu que o pessoal não tá te entregando a bola, ou tá te olhando atravessado, ou tipo, ai, tá, nem vamos olhar para ela, deixa ela fazer o que ela quer. O que que te move para não ser essa pessoa, para parar e dizer, vou embora? Eu acho que é exatamente saber que o erro, né, ou que o problema tá na pessoa e não em mim, né? Então eu me mantenho cada vez mais alegre, cada vez mais generosa, cada vez mais presente, para que as pessoas percebam, entende? Opa, para aí um pouquinho. Não, o problema não é a bebê, né? E eu acho que isso é uma coisa que empodera a gente, sabe? Porque eu me sinto correta, eu me sinto adequada, eu me sinto competente, eu sei quem eu sou, sabe? Eu costumo dizer isso também, eu sei quem eu sou. E isso é importante, né? Porque é isso que a maturidade dá pra gente. E tu consegue discutir esse assunto com esse grupo? Tipo assim, vem cá, vocês sabiam que tem nome isso que vocês estão fazendo comigo? É um pouco difícil, viu? Difícil, porque as pessoas não admitem muito que elas têm esse problema, né? É difícil. Não, e é uma coisa louca, porque diante da expectativa de vida do Brasil, né? Sim, as pessoas Homens estão e vivendo mulheres. 90 e poucos. Exatamente, que as mulheres vão ver mais que os homens, né? Então vai ter 5, 6 gerações trabalhando ao mesmo tempo. E as pessoas não se dão conta disso, isso não é real ainda. É engraçado, eu acho que a juventude tem uma coisa bem egoísta, né? E bem assim de negação, né? Até por essa questão social que a gente tem, né? Que descriminaliza tanto, né? A pessoa mais velha, sobretudo as mulheres, né? Que sofrem essa discriminação toda. Então eu acho que as pessoas têm essa coisa de não, vai demorar muito ainda. Não, isso aqui não é etarismo, entende? As pessoas pensam, não, essa pessoa tá com esses mimimi, essas frescuras, agora só fala nisso, tipo, coisa de velha, Esses sabe? dias eu estava conversando com a Vera Pinto, que é jornalista Sim. também, e a Vera me comentou que ela estava numa escola de vôlei, estava praticando final de tarde, e eles não passavam a bola para ela. Imagina. E aí ela, pá, ficou louca, assim, entendeu? Mas foi para casa e chorou. E aí, quando nos encontramos lá no multipalco, ela me contou a história. Eu digo, não, mas tu volta lá e vai falar. Por que que vocês não passam a bola para mim? Então ela disse, cara, e daí tu falou umas coisas lá do etarismo, e agora eu me dei conta disso. O que é isso? Eles nem sabem se eu sei jogar. Sim. E eu sou uma boa jogadora. Sim, sim. Então, isso que é louco, né? Mas voltando um pouco para o que a gente estava falando, o que tu faz, bebê, com o corpo e com a mente, para tu conseguir ser esta pessoa ritmista e tal aqui, até... Vamos pegar isso aqui. Isso aqui é um chequerê. Chequerê. Olha que lindo, ó. Esse é bem barulhento, tá? Tá, vou fazer tudo só bem. um barulhinho aqui para Tudo vocês bem. verem, porque é bem barulhento. Esse instrumento a gente toca ele e dança, né? Ele se mexe junto com o corpo. Então tu vai Sim, ele fazendo... parece um corpo, né? Tu vai fazendo a coreografia, vai girando, né? Com ele. Eu toco com ele no maracatu e agora esse ano também no samba da Imperadores do Samba. E ele é bonito, né? Porque ele é Lindo. plástico, tu fica com uma postura boa. E tu pergunta no sentido de trabalho físico? Exato. Trabalho físico eu faço treino funcional 3 vezes por semana. Eu sempre gostei de esporte, né, Alice? Tu mesma falou sempre, aqui que eu faço, né, as coisas de circo, disso, daquilo. Então eu sempre gostei. Eu faço desde moça e mantive essa rotina. Desde moça eu gostei. Desde muito moça, né? Moça eu ainda sou, né, gente? Desde muito moça, desde a primeira juventude, digamos assim. E eu faço também aulas de samba, que eu amo, samba no pé, é uma delícia, gente, recomendo muitíssimo.
e faço esse ensaio, né? O ensaio do maracatu é todas as terças e é muito puxado. Às vezes a gente ensaia 2 horas, 2 horas e meia, tocando e dançando, né? Então isso mantém, né? Faço caminhadas também, eventualmente se eu tô meio sedentária, faço uma corridinha. Eu tô sempre em movimento. Eu gosto muito de me mexer. E assim, porque isso é fundamental, né? Senão tu não ia conseguir fazer tudo isso, né? Não consegue. Não consegue porque precisa, ainda mais eu, né? Porque eu vejo até às vezes as minhas colegas mais jovens, elas têm dificuldade de manter um show inteiro tocando e dançando. Porque fica cansado, né? Fica cansada. Tem que ter um preparo físico, né? E tu tem uma vida regrada, assim, no sentido Muito. Da alimentação? Muito. A minha vida é muito regrada. Eu sou muito engraçado porque eu sou uma pessoa super livre, né? Um espírito Isso, livre. espírito Mas livre, eu sou, solteira. assim, é praticamente um militar na minha vida, entende? Eu não consigo sair de casa sem arrumar minha cama, gente. É uma coisa absurda. Eu sou muito organizadinha, sabe? E como eu trabalho muito, eu tenho muitos clientes aqui, a gente vai Sim, falar da assessoria de imprensa. Eu preciso ter toda uma divisão na minha cabeça, assim, sabe? É tudo assim, parece aqui as tuas prateleiras com teus brinquedos. É tudo cada coisa Sim, no cada seu um tem um lugarzinho. escaninho. É, cada um tem um escaninho. Então, assim, alimentação, eu sou super regrada, eu como muita salada, eu como pouco carboidrato, com muita proteína, como fruta. Agora que eu tô fazendo uma reeducação alimentar, eu só como doce assim que eu faço, um sorvetinho com iogurte, fruta, sabe? Eu vou me regrando assim porque eu me sinto melhor, né? Para fazer as minhas atividades físicas e para cuidar dos meus netos, que também me tira o couro. Pois é, isso que tu estava falando, né? A bebê avó, assim. Hoje tu tem limitações no teu corpo que tu vê que aconteceram, assim, que... não imaginei que ia ser assim, que ia ser tão difícil envelhecer. Eu não tenho, eu tenho assim uma leve dor nas costas, na lombar, que vem já de um desgaste que todo mundo tem, Isso. né? E acho que veio muito desse meu primeiro neto, porque ele estudava numa escola na Lucas, e a casa dele é lomba acima. Lomba acima da Lucas. Lomba acima da Lucas, então eu tinha que levá-lo quando ele era bem pequeno no colo, né? Ou no carrinho. Lomba acima da Lucas. E naquela época eu fiquei com uma hérnia na lombar, tratei, mas sempre fica uma dorzinha. É a única coisa que eu tenho. Então, de vez em quando eu tenho que fazer uma fisioterapiazinha, mas que o próprio exercício também dá um jeito, né? Corrige. Eu não tenho limitação, eu faço tudo, eu faço trilha, eu gosto de fazer tudo, de me aventurar, sabe? Graças a Deus não tenho isso. Não tenho também porque me cuidei bastante, né? Mas também tenho a sorte de ter um corpo que responde bem. Sim. Né? Então eu posso brincar sentada no chão horas, posso imitar bichinho no chão, fazer cachorro sair de 4 atrás da criança, dá tudo certo. Eu fico cansada, né? Fico arruinada, né? Mas aí eu acho que se fosse aos 20 a gente também cansava, né? Eu chego em casa assim, me sento no sofá. Também, eu tô falando assim, porque eu também tenho 3 netos, mas tem 2 que moram aqui em Porto Alegre. E quando passo o fim de semana comigo, depois assim eu entro em exaustão. É, uma exaustão, tu não quer nem sair para pegar uma água na cozinha, uma né? água, é exatamente isso. Mas eu acho que faz parte até desse envolvimento que a gente tem, de amor, né? Com certeza. Então isso também, assim, mexe com a gente em outros aspectos, assim, né? Sim, não é uma exaustão ruim. Não, até porque a criança, ela vai também como a arte, né? Ela vai no lúdico, ela provoca a gente, né? E a gente vai tirando de dentro da gente aquela criança que já tinha, né? Que a gente já tinha esquecido. E isso é um exercício interessante, né? Porque tu tá cada vez mais velho e cada vez mais aquela criança vem vindo, né? Exatamente. Eu acho muito interessante a convivência com criança. E assim, eu acho que aí que a gente tava falando um pouco da intergeracionalidade, se as empresas se dessem conta que isso é verdadeiro, né? Elas não descartariam, né, as pessoas
Hoje as pessoas estão sendo descartadas aos 50 anos. É ridículo isso, porque uma pessoa cheia de hormônio é uma pessoa briguenta em Exatamente, geral, e né? suscetível. Exato. Né? Então tem assim, né? A mistura ela é boa, né? O tudo junto misturado ele é bom. Ele é que mantém, por exemplo, a química mantém a criatividade, né? Ela potencializa outras coisas, né? Com certeza. De como as pessoas convivem. Eu quero voltar um pouquinho, porque eu falei lá no início, né? Que a Bebê era assessora de imprensa. Eu me lembro da Bebê quando foi criado a B&D Divulgação. Bebê e Dedé, né? Bebê e Dedé. Até eu nunca te perguntei, o Bebê ele vem da onde, assim? O Bebê é apelido de infância. É apelido de infância, eu sou o bebê né? da casa, né? Porque até o bebê da casa, é isso mesmo, né? É Que isso mesmo. A Clarissa ganha bebê por causa disso. Mas assim, quando a Bebê Baumgarten e a Dedé Ribeiro resolveram criar a BD Divulgação, vocês foram pioneiras, não foram? Sim, a Dedé morava em Paris na época, Isso. ela foi fazer um mestrado e quando ela voltou eu estava assim errante, entende? Não tinha muito rumo para ir, estava lá nos empregos meio esquisito e já tinha o Gil, já guri, né, jovenzinho, pequenininho, criança. E a Dedé voltou cheia de ideias e disse, Bebê, olha só, eu queria te fazer uma proposta. Vamos montar uma empresa de divulgação de eventos culturais? Eu disse, opa, vamos, Oi? né? É pra já, né? E aí a gente montou essa empresa e a Dedé já tinha a Opus como cliente, né? Ela já era muito amiga do Geraldo Lopes e do Carlos e já tinha a Opus como cliente. E a gente foi pioneira numa empresa só de cultura. Já tinha Inacreditável empresa isso. de divulgação de... Isso foi em que ano, Bebê? 1990. 1990. E o mais incrível é que, se hoje a gente for olhar, todas as pessoas que fazem divulgação e assessoria passaram pelas tuas mãos. Muitas, sim. 80%. Sim, as grandes assessoras 80% de hoje, né? passaram por eu ti. tenho pessoas que trabalharam comigo que trabalham na Folha de São Paulo, uns trabalham na França, a Kátia Tedesco, que hoje em dia é assessora da Opus, uma das grandes assessoras da cidade, a Maureen Veras, que é ilustradora de livros e escritora. Isso. Então, né? E os clientes também, os artistas, grande parte deles, né, passou por mim. E num tempo, né, Alice, que não existia computador, né? Nem telefone celular. Nada, a gente levava release assim na mão, fazia via sacra na imprensa, né? De ônibus ou de carro, né? Levando release impresso, que a gente fazia no Xerox. Exatamente. É uma coisa pré-histórica. Né? E aí, desses clientes todos, porque a Bebê, junto com a Dedé, ou depois também sozinha, né? É impressionante, porque eram todos grandes clientes, né? Fórum Social Mundial, Porto Alegre em Cena, Feira do Festival Livro, de Gramado, Unibanco Artplex, lembra? Unibanco, Maravilha, aquela carteirinha. A carteirinha, né? Oh, meu Unibanco, Planeta Atlântida, né? Então, grandes clientes, né? Grandes, OSPA. OSPA, já não tá, né? Óbvio que tinha os artistas surdos, mas nós estamos falando em eventos, coisa grande. Hoje, a Bebê trabalha, assim, ó, tem um evento até que ela está trabalhando recentemente, né, que está agora, desse ano, de 2026, que é o Fantaspoa, né, que é um grande evento que tu começou no início dele. No início, né? Eu acho que eu entrei, eles têm 22 anos, 22 eu acho que eu entrei no 20 anos atrás. 20 anos atrás, né. O que esses eventos, né, a pergunta é exatamente, o que ela, assim... O que ela te traz como, assim, certeza de um trabalho bem feito, assim? Eu acho que é o retorno, né? O retorno da imprensa, porque a gente sempre tem isso, né? A gente conversa com as pessoas, a gente percebe a aceitação do trabalho da gente entre a imprensa, né? Nos encontros que a gente tem, nos almoços, no tempo do Porto Alegre em Cena, por exemplo, que tinha aqueles lançamentos, aqueles almoços. Então as pessoas te dão esse feedback, né? Do teu texto, de como, né? De como tu faz bem isso, de como tu consegue ser generosa. Sim, aquela pauta que eu preciso trazer o artista rápido, naquela hora, né? A pessoa me pede uma coisa, eu vou atrás, eu vou na hora, eu já vou lá e já vejo, dá, não dá. Porque a assessoria de imprensa é isso, né? É o meio de campo entre o artista
e a imprensa, ou seja, a gente está ali para isso. Mas tem gente que, né, que não tem tanta expertise ou que não tem tanta paciência. É um trabalho de muita paciência, né? De dedicação e de Não, paciência. e com cada vez menos espaço dentro da mídia Muito menos. para divulgação. Muito Não estamos, menos, né? Porque muito menos. os jornais diminuíram de tamanho, inclusive. Diminuíram de tamanho e o perfil mudou muito. Exatamente. Né? Não se tem mais aquele texto, né? Aquela crítica, aquela coisa que tinha. Não os temos jornais. mais críticos. Não tem mais críticos e o espaço é meio que um roteirão, assim, né? Mudou, é diferente. Mudou, é diferente. Então, né? os assessores também têm que mudar e quem contrata aquela pessoa também tem que saber o quanto ele vai receber ou não receber, né? Exatamente. Essa é uma equação difícil, viu? Porque as pessoas, elas te contratam, isso em qualquer segmento, né? Sim. Elas te contratam, elas te pagam, elas acham que elas têm que ter aquele resultado X, e se elas não têm, elas ficam putas, né? E em assessoria de imprensa isso não é uma equação assim, né? Fechadinha, não é assim que funciona. A pessoa te contrata e tu tem que deixar bem claro que ela está contratando o teu profissionalismo, a tua história. Ela não está comprando um espaço na mídia. Ela não está comprando um espaço na mídia, né? Porque o espaço na mídia seria infinitamente maior o valor do que o valor que ela está te pagando para fazer essa assessoria. Então a gente tem que ser honesto, né? Eu canso de perder cliente, Alice, porque às vezes a pessoa me diz, olha, eu quero isso, e me vem com um projeto que não dá nem 10% daquilo ali que ela quer. E eu digo, olha, tu me desculpe, mas isso aqui não vai rolar. Eu posso conseguir isso e, tá, então tá. Eu perco porque eu sou honesta. Não, mas eu acho que tem que ser. Tem que ser, porque eu trabalho com verdade, entende? Eu não me interessa, eu vou pegar esse cliente, seja como for, e aí? Entende? Aí depois. Como é que eu vou dizer para ele que não deu? Sem ter dito nada antes, sem ter alertado a pessoa. Exatamente. Né? Então... E tu acha hoje, por exemplo, né, tu que trabalha com a área assim, mais cultural, vamos dizer, os teus clientes geralmente são... quase que basicamente só cultura, né? Quase 100% cultural, né? Que é a tua experiência. Como é que tu enxerga isso? Tem futuro aí? Porque é difícil. Pois olha, por isso que tu tá me dizendo. Faz aí uns 10 anos já que eu penso nisso, né? Meu Deus do céu, eu vou ter que achar outro emprego. Eu fico pensando, vou ter que trabalhar em outro lugar, fazer outra coisa, né? Mas e a coisa vai indo, sabe? Porque aí entraram os editais, aí os editais abriram um espaço muito grande, porque precisa ter essa comprovação de que a assessoria de imprensa precisa ter o clipping, né? Então deu uma sobrevida, né? E uma sobrevida enorme. Para tu ter uma ideia, no ano passado, teve época do ano que eu tinha, assim, 20 trabalhos num mês. É para enlouquecer, porque eu trabalho sozinha, né? De editais. Então, todos eles com grande demanda, porque precisa ter isso, precisa ter clipping, precisa ter... Então, né... Eu não tinha me dado conta disso, os editais deram sim, uma sobrevida. Porque precisa a comprovação da mídia, né? Exato. Olha que interessante. Então, isso. Hoje em dia, a gente quase que só trabalha com edital. Porque os artistas mesmo não tem, né? Eventualmente, tu vai pegar um artista que tu vai ter carinho e trabalhar uma vida, como o Vander, que eu trabalho com ele há uma vida toda. Vander Wildner. E que aí eu faço um acerto diferente com ele, né? Porque ele é uma pessoa que é muito bacana, que tem um trabalho que eu acredito muito. Então a gente faz trabalho de porcentagem. Se ele tem um edital, ele me paga mais. Se ele não tem, sabe? A gente vai vendo, né? Quando é um artista independente, né? Eu queria agora... A gente já está indo para o encerramento, viu? Ai, gente, isso, como é que pode? Primeiro eu quero saber se tu quer ler mais alguma coisa aqui, antes de eu ir para a última pergunta. Tu tinha separado. Eu tinha separado uma coisa que eu acho interessante. Eu acho legal, assim, porque... Sabe por que eu acho interessante? Porque é um texto que eu fiz a partir de um podcast que eu estava ouvindo. Era um podcast sobre a vida do Galileu Galilei. Eu até não me lembro agora de que plataforma era, de que criador de conteúdo era. Mas era muito... Não, me lembro, era da Rádio Novelo. Da Rádio Novelo. E eles falavam sobre o Galileu Galilei e falavam sobre uma quase-lua que tem no céu,
que é uma quase lua de um dos planetas ou da Terra, que não é bem uma lua e que se chama Zúzive. E eu achei interessante aquele comecei a pirar, né, nas coisas no Zúzive e nas histórias da vida da gente, nos quase, né, da vida da gente, coisas que são quase. Aí eu separei um trechinho, só que eu separei o fim desse trecho. Ele começa falando, né, a história de uma mulher que está indo para o teatro e ela começa a pensar, né, nessa quase lua e que desse satélite, esse quase satélite que estava andando pela órbita da Terra e tal. Enquanto ela estava indo para o teatro, ela vai traçando uma possível conexão dessa quase lua com a sua própria vida. Aí ela chega, depois de várias, né, pirações, ela chega no teatro e vai se sentar para assistir o espetáculo. E esse foi um espetáculo que eu vi e que é lindo. E eu escrevi isso sobre esse espetáculo, esse último. Qual foi a montagem que era o Encerramento do Amor. Uma peça que me chamaram para trabalhar e eu fui desavisada, eu não conhecia aquelas pessoas, não sabia o que era. E eu sentei no teatro, na Álvaro Moreira, e eles começaram aquela peça e eu fiquei assim, ó, na cadeira, e quando terminou, Alice, eu chorava compulsivamente, eu fui abraçar eles, fiz um fiasco, porque eu fui abraçar eles no camarim e eu me atirei, assim, foi um escândalo, e aí eu escrevi mas pelo menos deu uma escrita. Deu uma escrita, e aí eu inseri esse pequeno trechinho que eu escrevi sobre a peça dentro dessa história. Maravilha, vai. Aí diz assim, ó. 2 imensas horas, largas, cheias, preenchidas pela violência do amor em agonia. O olhar aberto e brilhante do homem voa com raiva certeira e encontra dor nos olhos da mulher, encolhidos em pranto silencioso. Paralisada na poltrona do teatro, com a cara regalada de espanto, percorro os caminhos de dentro. Eles contam que existe amor assim e que amores como esse não são passíveis de fim, que são o próprio ar e atravessam os dias como pássaros coloridos em céus de chumbo. Não há encerramento para eles. Há que inventar, que decantar, que tirar das entranhas toda a dor e, junto com ela, as belezas, os filmes do Wong Kar-wai, as brisas de praia em dias de verão, as amêndoas e seu cheiro doce. 2 horas, 2 verdades tão distintas habitam o mesmo amor. Os corpos se encolhem, as colunas se dobram, a dor entra em seus corpos afiada como tiros na noite. Palavras, gritos, lembranças, apelos pairam no ar e se dissipam no vento que se move sobre os amantes. Não há fim, vencedores ou algo a ser vencido. Entram de peito aberto, desejo pulsante, e saem combalidos dessa guerra sem pátria, apenas com a ilusão de que o tempo vai acomodar sob seu generoso manto tudo que gira dentro dos corpos em fuga. Sai da sala de teatro e respira a brisa úmida da noite, antes de atravessar a rua e embarcar no ônibus de volta para casa. É bonita, né? Não, já dá uma coisa. Meio já entendi a coisa que te deu. É uma comparação, né? Sim, tu óbvio. vê aquilo e tu não tem como não pensar nos amores que te atravessaram que te a vida, arrebata, né? Te arrebata. Mas falando agora em teatro, eu vou ir para a última pergunta, que na real não é uma última pergunta, mas ela, se eu fosse fazer uma entrevista cronológica, ela seria a primeira. Mas aqui no Pé na Porta não tem cronologia. Não, até assim, porque né? é essa a ideia. É essa a ideia, né? Mas aí eu queria, assim, ó, hoje, o que te inquieta para escrever? E a minha proposta seria o seguinte: aos 17 anos tu estava fazendo Oi Nós aqui. 16. 16 anos. Meu Deus, como é que a tua mãe te deixou? Sabe por quê? Eu vou te dizer. A Malu era namorada do Paulo Flores. O Paulo Flores, eu não sabia! Praticamente morava na minha casa. A Malu era namorada do Paulo Flores! Revelações! E o Paulo Flores morava praticamente na minha casa. E era aquela pessoa silenciosa que ele é, mais ainda porque ele era muito jovem. E ele era uma pessoa absolutamente interessante e como é, sim, né? Sim, até hoje, brilhante. Óbvio. E aí ela começou a fazer teatro e ela me levou, entende? E eu entrei naquele, era o teatro ainda na Ramiro Barcelos, aquele com as paredes de pedra. Tá. Que era todo diferente. Isso, assim, acho que tinha sido uma boate. Uma boate. Eu ia dizer uma casa noturna. É uma casa noturna, né? Tá. Era uma casa noturna.
E aí eu fui para lá e a gente começou a montar um texto do Arrabal. Eu tinha 16 anos, a gente fez a Texto do bicicleta Arrabal. do condenado. Era uma coisa assim absurdamente contundente e forte. E depois disso eu fiz um trabalho com eles que foi uma coisa absolutamente inovadora, que chamava O Sentido do Corpo. Eu me lembro dessa peça. Era de um artista plástico que chama Carlos Vladimirsky. Sim, eu sei quem é. Sim. E era uma coisa que era toda, que misturava artes visuais com teatro. O único texto da peça era meu e eu ficava nua em cena, com 16 anos. Eu não sabia que era tu, a gente não, porque a gente não se conhecia. O Paulo Vicente estava no elenco. E agora eu ia perguntar para ti, olha o que é, eu não sabia que era tu. A minha pergunta era exatamente essa. Na peça que eu vi que tu fez O Sentido do Corpo, as pessoas ficavam nuas em cena. E daí agora tu me diz que ficou nu em cena. Então, isso não é por ficar nu em cena. Não, mas para mim era muito forte, era isso porque eu sou uma pessoa muito tímida, embora não pareça aqui, né? Eu tô aqui me amostrando toda, mas eu sou. E nossa, aquilo ali foi uma prova de fogo para mim. Inclusive foi aquilo que me fez entrar assim com o pé na porta nesse mundo todo das teatro, artes, do amor pelas artes cênicas, pelo lúdico, pela criação, entende? E voltando hoje para trás, né, aos teus 16 anos, 17, e pensando nesse sentido do corpo, tu imaginava que tu teria essa idade, o teu sentido do corpo ainda estaria fazendo esse efeito maravilhoso que tu provoca nas pessoas através da percussão, da dança? Como é que é isso para ti? A gente não imagina isso, né? Mas eu sempre tive para mim a certeza de que aquele grupo, aquelas pessoas, tanto que eu falo, toda vez que eu vejo uma peça do Nós, toda vez que eu olho para a cara do Paulo, me dá vontade de chorar. Entende? Porque eu sei a importância que eles tiveram na minha vida. Eles simplesmente fizeram assim, ó. Eu tava aqui, eles fizeram aqui, ó. Vai para cá, sabe? Foi uma coisa assim que tipo mudou o sentido da minha vida. E do teu corpo. E do meu corpo. E eu não tinha como saber isso, mas ao longo do tempo a gente vai vendo como a gente consegue tocar as pessoas, como consegue chegar nas pessoas. E independente de eu reclamar dessas questões aqui que eu falei, né, de invisibilidade. Sim. E tal, eu tenho amigos que me amam muito pela pessoa que eu sou. E eles externam isso, então eu sei que existe essa troca, né? E eu acho que vem daí. Vem dessa entrega genuína, sabe? Dessa coisa de vai pra porrada e azar e vamos ver o que vai dar. Não, e é legal o teu reconhecimento em relação a isso, né? Porque eles foram mentores, né? Sim, total. Total. Aquele grupo ali me ensinou muito mais do que simplesmente sobre teatro, né? Me ensinou a viver. Né? Uhum. E eu agradeço. E teve um impacto grande na tua família tu ficar nu em cena? Não, porque a mãe era essa pessoa, né? A mãe era louca. Não tinha porquê, né? Não, e o pai já estava fora, e sempre também meu pai era um intelectual, era um cara muito progressista, machistão, assim, antigo, né? Mas era um cara muito bacana também. Então, e as minhas irmãs, a Malu fazia teatro lá também. Sim. Né? E a Maíra, nessas alturas, já estava na sociologia. Sim, também. Então, não teve. Não, era teatro, né? Era teatro, Claro que eles tinham essa preocupação. Teatro não dá dinheiro, como de fato, né? Mas eu também escolhi um caminho que também não dá dinheiro, porque eu trabalho com teatro, né? Não, e jornalismo em si. Com os artistas pobres, né? Aquela coisa. Mas é legal, assim, então nós vamos terminar a entrevista pensando nessa bebê aos 16 anos, que teve essa formação aí maravilhosa com o Nós, né? Que é um grupo renomado. Nossa, maravilhoso. Né? Nacionalmente, internacionalmente, melhor, né? Com prêmios, né? Homenageados pelo Ministério da Cultura, né? Então, e quanto esse sentido do corpo, pegando a peça, te deu o sentido para a tua vida, pra minha né? vida, total.
E que legal, bebê. Que é. Que legal te receber assim. E eu também sou uma pessoa que te amo muito. Ah, querida. E a gente sempre vai ao teatro juntas, Vai né? ao teatro É uma juntas, tradição. É uma tradição. E junto com as Horárias. Junto com a Soraya. E com a Esther Gross. E com a Esther Gross. As amiguinhas. Ai. Vamos lá, vamos levantar ali também.